Fala pra mim, você sabe o que é carbono quiral? Já ouviu falar em destrógeno e levógeno? Saberia me dizer o que é um enantiômero e diastereisômero? Bom, no terceiro vídeo sobre isomeria, vamos falar um pouco sobre esses conceitos encontrados no fantástico mundo da química e como esse tipo de informação é visto nos vestibulares e no cotidiano. Então, sem muita enrolação, produção, puxa a vinheta. Olá, eu sou Beck Figueiredo, professor de Química, e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre carbono quiral. Quimicamente falando, um carbono é classificado como carbono quiral quando esse carbono apresenta 4 ligações simples, ou seja, o tipo de hibridização é uma hibridização sp3 e, por sua vez, cada um dos ligantes desse carbono obrigatoriamente são ligantes diferentes. Ou seja, X tem que ser diferente de Y, que tem que ser diferente de Z, que tem que ser diferente de W. Um exemplo clássico de carbono quiral é o segundo carbono do ácido lático. Quando analisamos a sua estrutura, podemos ver que o ácido lático tem 3 carbonos e, por sua vez, o carbono do meio é um carbono que apresenta 4 ligantes diferentes. Eu posso ver que em cima eu tenho hidrogênio, embaixo eu tenho a hidroxila. Desse lado eu vou ter o grupo carboxila, que representa um ácido carboxílico, e aqui eu vou ter o meu grupo metil. Então eu posso ver que quando eu analiso esse carbono, eu vou ter 4 ligantes diferentes. Logo, dessa maneira, esse carbono vai ser classificado como carbono quiral, também chamado de carbono assimétrico, que pode ser representado quimicamente por um asterístico. Uma observação importante é que não confundo ligantes com ligações. Quando eu analiso, por exemplo, essas ligações, eu posso perceber que a ligação ela é a mesma. Ligação carbono-carbono, carbono-carbono. Porém, o ligante ele representa o grupo todo. E quando eu analiso esse grupo aqui, eu posso perceber que ele é completamente diferente desse grupo de cá. Isso explica, por exemplo, porque é que esse carbono aqui ele não chega a ser um carbono quiral, já que o CH3 representa um carbono com 3 hidrogênios e dessa maneira eu vou ter 3 ligantes iguais. Quando o composto químico apresenta carbono quiral, esse composto vai ter a capacidade de desviar o plano da luz polarizada. Se por sua vez o plano da luz for desviado para a direita, esse composto é classificado como destrógeno. Se por sua vez o plano da luz polarizada for desviada para a esquerda, ele é classificado como um levógeno. Esse tipo de conceito é importante, pois compostos químicos que apresentam esse tipo de carbono podem apresentar propriedades químicas diferentes. Um exemplo clássico disso foi a talidomida, muito utilizado pelas gestantes entre as décadas de 60 e 70. A talidomida era um fármaco que as gestantes utilizavam para diminuir a sensação de enjoo. Porém, esse fármaco apresentava os 2 isômeros, o destrógeno e o levógeno, que por sua vez o levógeno ele tinha efeitos colaterais bem mais agressivos e provocou, na época, uma grande quantidade de malformação nos fetos pelas gestantes que consumiam esse tipo de medicamentos. Quando falamos de isomeria óptica, a parte da química que estuda os compostos químicos que apresentam carbonos quirais, os isômeros opticamente ativos, que podem ser representados pela sigla IOA, podem ser definidos sua quantidade pela seguinte fórmula matemática: 2 elevado a n, onde, por sua vez, o n vai representar
a quantidade de carbonos quirais que a estrutura vai ter. Um exemplo clássico disso é a glicose. Quando analisamos essa estrutura, podemos perceber que dos 6 carbonos que ele tem, 4 são carbonos quirais. Ou seja, 4 carbonos aqui apresentam ligantes completamente distintos um do outro. Dessa maneira, se eu colocar esse número de carbono na fórmula, eu vou perceber que eu vou ter um total de 16 isômeros opticamente ativos. Em cima desses 16 isômeros, eu posso ter então 3 tipos de classificações. Eu posso ter quimicamente os epímeros, que são isômeros, que vai diferenciar apenas na posição de um único carbono quiral. Eu posso ter os enantiômeros, que são isômeros, onde, por sua vez, se eu colocar um por cima do outro, ele não se sobrepõe, mas se eu colocar um de frente para o outro, ele encaixa perfeitamente, como se fosse particularmente a imagem no espelho. E eu posso ter também os diastereoisômeros, que é particularmente isômeros que são completamente diferentes um do outro. Imagine, por exemplo, a mão e o pé. Se você tentar encaixar os dedos das mãos nos pés, você vai perceber que ele não vai nem se sobrepor, nem ser a imagem um do outro no espelho. Quando falamos de isômeros opticamente ativos, eu também vou ter os isômeros opticamente inativos, o IOI, que podem ser calculados a sua quantidade por essa fórmula aqui, dividido por 2. Os isômeros opticamente inativos podem ocorrer quando eu tenho uma mistura racêmica, que é uma mistura equimolar de destrógeno e levógeno, ou seja, se o destrógeno desvia a luz para a direita e o levógeno desvia a luz para a esquerda, se eu apresento uma mistura que tem os dois compostos na mesma quantidade, tu concorda comigo que eu não vou conseguir desviar o plano da luz. Ou seja, particularmente um vai anular o efeito do outro. Quando isso acontece, chamamos isso de mistura racêmica. Além das misturas racêmicas, eu também posso ter os compostos mesos. Esse tipo de caso, também eu vou ter isômeros opticamente inativos. Muito massa, né, gente? Esse fantástico mundo da química. Se você chegou até aqui, não esquece de dar aquela curtida. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Toda semana, vídeo de química de uma forma dinâmica para vocês. Bom, espero que eu tenha ajudado a compreender um pouco melhor esse fantástico mundo da química. Para vocês, um beijo enorme, fique com Deus e até mais. Valeu!